Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do nosso Rei Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus por mais uma santa convocação nesse bendito dia que é do Senhor. Alegria rever muitos dos irmãos que estavam aí ruins de saúde na semana passada, e nós oramos por vocês e nós agradecemos muito ao nosso Deus por cuidar de cada um de nós e dar plena recuperação. Alguns dos irmãos, alguns ainda estão se recuperando, e nós ainda continuamos a orar por eles para que o Senhor nos abençoe com a presença deles o mais breve possível entre nós. Aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Estão conosco pela primeira vez, muito bem-vindos também. Alegria tê-los com a gente nesse momento tão precioso da nossa igreja. Irmãos, como vocês sabem, à noite nós estamos com uma série de exposições no livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses. E nos 2 últimos fins de semana, se não me falha a memória, nós fizemos uma pausa para tratar de alguns assuntos relevantes e pertinentes que têm abatido o coração da nossa igreja, e hoje não vai ser diferente. Vocês viram que nós fizemos uma rápida mudança na nossa liturgia para que a gente pudesse, nesse momento de exposição da Escritura, estar atentos ao que será dito. Vocês têm nas mãos de vocês o nosso boletim da noite, né? Não sei se vocês repararam, mas a nossa primeira leitura bíblica, o primeiro ato que nós fazemos no culto, sempre é a leitura de um texto da Escritura. Mas não é qualquer texto que nós lemos. Se vocês têm o PDF guardado, caso vocês tenham descartado o papel impresso, eu gostaria de convidar vocês a pegarem os últimos 2 meses e olharem qual foi a primeira leitura que nós fizemos nos cultos, manhã e noite. Pode alternar. A primeira leitura que nós fazemos sempre é uma leitura de exaltação e de ações de graças e de louvor ao nosso Deus. Essa primeira leitura enseja, logo na sequência, um período de oração. Não sei se você tem reparado também nas orações que são feitas, pois você diz amém. E se alguém está falando alguma coisa em desacordo com as Escrituras, você está falando amém para isso. Então você deveria estar atento ao que o dirigente anda orando e falando. Graças a Deus não tem nenhuma heresia, não tem nenhum herege aqui. Mas você deve estar atento. Depois, sempre dessa oração, que é uma oração de adoração, de invocação, de ação de graças, pois nós reconhecemos quem somos logo no começo do nosso culto. Então nós louvamos o nosso Deus, pois nós não merecíamos absolutamente nada, e Ele tem nos dado praticamente tudo. Ele nos deu o seu Filho Jesus. Depois a gente tem 2 cânticos onde a gente responde ao nosso Deus, por tamanha graça que nós lemos em sua palavra. Então Deus fala, nós respondemos, cantamos. Depois disso, nós temos um momento específico no nosso culto, em que nós fazemos uma leitura congregacional, confessional, bíblica, e esse momento sempre nos move a contemplar um dos atributos de Deus. Eu não sei se você já parou para reparar nisso, mas sempre um dos atributos de Deus está em atenção. E nós olhamos para essa perfeição divina, vemos a nossa miséria e nos apegamos a Jesus Cristo, pois em Jesus Cristo nós temos acesso ao Pai no poder do Espírito. Depois nós cantamos um hino, e esse hino é sempre em gratidão ao que foi dito anteriormente. Nós rogamos ao Senhor, confessamos os nossos pecados, pedimos perdão a Ele, e então, certos de que em Jesus Cristo nós somos perdoados, nós cantamos. Nós cantamos e celebramos. Esse hino especificamente que a gente cantou agora, um trecho do Salmo 119, diz: como são felizes aqueles que guardam, que seguem os teus mandamentos. É um cântico, é uma oração, é uma petição por iluminação. Porque agora é o momento do culto em que o Senhor, por sua palavra soberana, instruirá o seu povo. Então é um momento, não vou dizer mais importante do culto, porque cada momento do culto é muito importante, mas é um momento em que o Senhor Deus fala por meio de sua palavra. Então é um momento que, se nós perdermos de vista, rapidamente perdemos a bênção, aquilo que o Senhor quer nos ensinar e instruir. E hoje pode ser um dia em que o Senhor finalmente transformará a sua vida, finalmente abrirá os seus olhos para que você possa ver a glória de Jesus Cristo. Então não perca nada no culto, principalmente esse momento. Depois da pregação da Escritura, nós temos uma oração. E essa oração que vem depois do sermão não é uma oração à toa, também. Nada é à toa. Essa é uma oração que leva a igreja a meditar
e a orar, a responder a Deus por meio daquilo que ele tratou em sua palavra. Depois nós temos a administração do sacramento da ceia do Senhor, onde nós vamos ver aquilo que foi ministrado com os olhos, não é? E aqui permitam-me o pleonasmo em tom de ênfase. Vamos ver com os olhos aquilo que foi ministrado e que ouvimos, portanto, com os ouvidos. Depois nós temos mais um cântico. Finalizamos, portanto, com a bênção trinitária pastoral e temos um tríplice amém, dizendo que ouvimos o que o Senhor falou, que entendemos, compreendemos, aceitamos com zelo e singeleza de coração e que, portanto, agora vamos ao mundo enviados, prontos a proclamar o evangelho da graça que ouvimos. Então, se você ainda não tinha entendido a explicação de cada ponto da nossa liturgia, fiz um resumão aqui para você, para que você pudesse compreender muito bem onde cada momento do culto tem a sua circunstância, a sua razão de ser. Por isso que nós não começamos o culto pedindo perdão pelos nossos pecados. Nós temos um momento específico de pedir perdão pelos nossos pecados. Nós não fazemos isso no momento da ceia, porque nós já o fizemos, já nos examinamos. Portanto, agora estamos aptos a participar da ceia do Senhor, pois já nos apegamos a Jesus Cristo e continuamos a nos apegar nele, pela graça de Deus. Então, tudo isso é um resumo da nossa teologia do culto. Mas, sem mais delongas, como a gente não vai tratar de teologia do culto, nada de liturgia, nesse aspecto vamos ao nosso texto bíblico que será exposto nessa noite. E será o texto que o nosso irmão Mateus já nos introduziu, fazendo a leitura e orando, portanto, nele, que é 1 João 2, de 7 a 11. 1 João, capítulo 2, versos de 7 a 11. Texto conhecido, texto que o nosso pastor André já mencionou, já esbarrou algumas vezes nas exposições de João. E hoje nós vamos lidar com esses versos de maneira bem atenta, sem pressa, para a glória do nosso Deus. 1 João, capítulo 2, versos de 7 a 11. Diz assim a Escritura: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Versículo 11. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E depois da leitura do texto bíblico, nós temos uma oração. E essa oração é específica, nós chamamos de oração por iluminação. Agora nós vamos rogar ao nosso Deus que a partir dessa palavra que lemos e que será exposta pelo pregador, agora nós rogamos a Deus que nos traga santa iluminação celestial, para que a nossa compreensão seja aberta, para que a nossa disposição de coração seja boa, para que o terreno da nossa alma seja fértil e possa receber a semente do Evangelho que será lançada. Oremos então, meus irmãos. Pai Santo, nós te damos graças, Senhor, por reunir mais uma vez aqui o teu povo, a nossa igreja local, povo que o Senhor em Cristo Jesus redimiu e aliançou consigo mesmo, ó Deus, nesse bendito e glorioso pacto de graça. Senhor, nessa hora nós rogamos pela tua gloriosa iluminação sobre nós, sobre as nossas almas, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, Senhor, para que possamos, na exposição desse texto da tua palavra, de 1 João 2, de 7 a 11, nós possamos, ó Deus, nos deleitar aqui, nós possamos ter uma comunhão experimental com o Senhor a partir da sua palavra nessa hora. Ó Deus, então nós rogamos a Ti poder celestial, poder do Teu bendito e santo Espírito sobre nós, fazendo aquilo que nós não podemos fazer, vencendo toda a dureza, trazendo luz em todas as trevas e derramando amor sobre as nossas almas. Senhor, por favor, que as debilidades, fraquezas e limitações do pregador, as minhas limitações e fraquezas, Senhor, não sejam pedra de tropeço para o Teu povo, mas pelo contrário,
que o Senhor use a minha vida, a minha voz, use tudo que tenho, que sou, ó Deus, para transmitir a Tua palavra com eficácia, com simplicidade, para que o Teu povo veja o Teu Filho Jesus pela fé, seja consolado e fortalecido. Ao mesmo tempo, Senhor, que os pecadores que nos veem, nos ouvem, sejam confrontados, sejam exortados em seus pecados, vejam a dureza e a malignidade do seu coração e possam se apegar no Teu Filho Jesus, para que finalmente eles possam, ó Deus, ter refrigério em suas almas. Senhor, uma vez mais, rogamos ao Senhor pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, pelos nossos bebês, para que o Senhor continue, ó Deus, a conduzi-los a Jesus Cristo, continue a abençoá-los, ó Deus, através da exposição da Tua palavra, para que o mais cedo possível eles vejam e se rendam à beleza, à glória e à majestade, ó Pai, do Teu Filho. E o mais cedo possível arrependam-se dos seus pecados e sejam salvos. Senhor, faça isso pelo poder da Tua palavra, que derrete o mais duro gelo, que quebra o mais duro coração e que salva os piores dos pecadores. E é no Teu Filho Jesus que nós oramos e somente nele nos apegamos. Amém e amém. Meus irmãos, imaginem a seguinte cena. Um homem jovem, por volta dos seus 35, 40 anos. Esse homem morava em um local montanhoso, com muitas árvores, muitas montanhas, não é? E um dia ele recebeu uma visita de um amigo. Não via há muito tempo. Esse amigo foi visitá-lo. E quando esse amigo entrou em sua casa, na casa desse rapaz de 35, 40 anos, ele percebeu que tudo estava escuro. Os cômodos estavam escuros, as janelas estavam fechadas, tinha panos sobre as janelas cobrindo toda e qualquer possibilidade de entrada de luz na sua casa. E aí então, o amigo visitante achou aquilo muito estranho. E ele perguntou: por que você vive no escuro? Com toda a sinceridade e curiosidade do seu coração. Ao que o seu amigo respondeu: no escuro? Está tudo muito claro para mim. Aqui tem luz de sobra. O amigo, obviamente, tendo todos os seus sentidos e capacidades psicológicas ok, ele achou aquilo tudo muito estranho. E ele falou: não, peraí, tem alguma coisa errada aqui, deixa eu te mostrar. E aí então ele rasgou, ele puxou, né, um dos panos que estavam ali cobrindo a cortina, puxou. Quando ele puxou, a luz forte do sol entrou dentro de casa. Iluminou o ambiente, o cômodo. Imediatamente o homem tapou os olhos e falou: pare com isso, pare com isso. Isso está me incomodando. Isso está ferindo os meus olhos. Pare com isso. Aí, né, a luz desse drama todo, calma aí, fecha aí os olhos. Então, olha para lá. O amigo foi lá e colocou de volta a cortina na janela. Foi aí que o amigo entendeu o que estava acontecendo. Muitos anos sem ver o seu amigo e etc., ele entendeu que, pelo fato de o seu amigo estar vivendo muitos anos naquela condição de trevas, naquele contexto, ele pensava que o escuro era a sua luz. E aí então ele passou a chamar a luz de trevas e a treva de luz, ou as trevas de luz. Ele inverteu o processo, de tal forma que qualquer tipo de iluminação mais forte machucava os seus olhos e o incomodava. Ele dizia que enxergava bem, porém, naquela escuridão total, naquele breu, ele não conseguia ver a bagunça da sua casa, ele não conseguia ver a bagunça ao seu redor, não conseguia ver a sujeira dos móveis, não via nada. Mas para ele estava tudo bem, porque ele não estava enxergando. A verdade é que esse homem preferia a escuridão, porque dessa maneira ele não precisava lidar com as coisas bagunçadas ao seu redor. E aí vem aquela perguntinha, que é a ponte do nosso sermão para a introdução. Por que isso é importante? O que isso tem a ver com a gente?
É muito simples. A pessoa que diz viver na luz, mas odeia seu irmão ou não ama a seu irmão segundo o Evangelho, ela pode até parecer uma pessoa religiosa, uma pessoa piedosa, pode falar bonito, mas se o amor cristão pelos irmãos, pela igreja, não está presente, ela está no escuro. Ela está, portanto, como esse rapaz da ilustração. Pensa que está enxergando muito bem, mas na realidade está no escuro, não está enxergando bem coisa nenhuma. E a vida prática demonstra isso. O título do nosso sermão dessa noite é Do Sinai ao Calvário, o mandamento que resplandece em Jesus Cristo. Do Sinai ao Calvário, o mandamento que resplandece na pessoa de Jesus Cristo. Vamos à nossa afirmação teológica desse sermão. Os que foram libertados das trevas do pecado e estão na verdadeira luz de Jesus Cristo são aqueles que amam os seus irmãos e demonstram isso dando suas vidas para santo serviço a eles. Os que foram libertados das trevas do pecado e estão na verdadeira luz de Cristo Jesus são aqueles que amam a seus irmãos e demonstram isso dando suas vidas em santo serviço a eles. A divisão do nosso texto, 3 partes tem a nossa exposição de hoje. Bem simples. Primeira parte é o versículo 7, do Sinai, o mandamento revelado. Segunda parte, versículo 8, ao Calvário, o mandamento encarnado. E a terceira parte, versículos de 9 a 11, na igreja, o mandamento aplicado. Então, resumindo, está até rimando, não sei se vocês perceberam, hoje está bem poética a divisão do sermão. Ó. Do Sinai, 2 pontos, o mandamento revelado. Ao Calvário, 2 pontos, o mandamento encarnado. Na igreja, 2 pontos, o mandamento aplicado. Versos 7, 8 e 9, consequentemente. Ou subsequentemente. Irmãos, como nós estamos lidando com 1 João, e a gente teve, se eu não me engano, apenas um sermão na nossa igreja sobre 1 João, cabe aqui rapidamente lembrar alguns aspectos introdutórios dessa carta, só para a gente se situar historicamente e entender mais profundamente o que João está dizendo. João, ele escreve essa carta com pelo menos 5 propósitos aqui, tá? Ele tem 5 objetivos. Primeiro, aperfeiçoar os seus leitores na compreensão teológica do Evangelho. Segundo, aguçar o seu rigor ético. Terceiro, aumentar a intensidade devocional, revelando, portanto, a pessoa bendita de Jesus Cristo. 4, testar e confirmar a fé dos que creem. E 5, estabelecer a diferença entre os filhos de Deus e os que amam o mundo. Lembrem que os falsos mestres estavam infiltrados na igreja, causando grande confusão, causando facção na igreja, atacando a reputação da liderança e dos irmãos, e, portanto, João escreve aqui para, ao nos dar uma alta cristologia, revelar, portanto, aplicando na vida prática essa cristologia, a fim de que nós pudéssemos reconhecer aqueles que caminham na luz, que são crentes de verdade, e aqueles que caminham nas trevas. Portanto, aqui nós temos condições, assim como Judas, ter uma porção da Escritura diante de nós, para que nós possamos reconhecer se nós mesmos estamos caminhando na verdade, se alguém no nosso meio não está caminhando na verdade, está andando segundo o mundo. Então, 1 João é excelente para isso, tá? Por isso que nós vamos ver alguns assuntos se repetindo ali de maneira cíclica, e não é à toa, é de propósito que João faz isso. Então, a gente vê, por exemplo, 3 ciclos na carta de 1 João, e nesses 3 ciclos, alguns assuntos se repetem. Principalmente 3. Primeiro, guardar os mandamentos de Deus é um assunto que se repete. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 5. O amor uns aos outros como maneira prática de testar a teologia da igreja, a teologia dos irmãos, a cristologia prática. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. E o terceiro assunto que se repete é sobre a fé em Jesus Cristo como Deus homem, como Deus que encarnou entre nós. Capítulo 2, 4 e 5 também. Tá bem? Então, de maneira bem rápida e resumida, aqui nós temos uma introdução da primeira carta que João escreve ao seu rebanho. Tá bem? Então agora vamos entrar no nosso texto, vamos para a primeira parte da nossa exposição, que se encontra no versículo 7. Do Sinai, 2 pontos, o mandamento revelado. E o versículo diz assim: Amados,
não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo. Então, João começa essa porção da sua carta, um novo ciclo, né? Falando sobre a lei de Deus, sobre o mandamento de Deus. Ele tem aqui um mandamento específico. Você vê que ele não usa plural, mas apesar de ele não usar plural, nós vemos pelo contexto que ele está se referindo, portanto, à segunda tábua da lei moral de Deus. E, obviamente, uma maneira de nós testarmos se verdadeiramente nós amamos a Deus sobre todas as coisas é a maneira como nós temos aplicado e tratado a sua criação. Então, olhar para a segunda tábua da lei de Deus, em tom de ênfase, nos faz, ainda que de maneira indireta, olhar para a primeira tábua da lei de Deus também. Então, João escreve que não está se referindo a um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Então, nós falamos hoje pela manhã na IBD que o Novo Testamento, ele lança luz sobre o Antigo, não é? Então, o melhor intérprete do Antigo Testamento, como dizia um antigo pai batista nosso, o melhor intérprete do Antigo Testamento é o Novo Testamento. Ou como outros diziam, a antiga aliança está grávida da nova aliança, certo? Então, para nós compreendermos algumas coisas com mais ênfase, como o Novo Testamento faz, à luz que ele lança, nós precisamos ter pelo menos um conhecimento básico do Antigo Testamento. Não que nós leremos o Antigo ou o Novo Testamento à luz do Antigo, né? Dando prioridade de interpretação ao Antigo. Não, é o contrário. Nós damos prioridade de interpretação ao Novo Testamento sobre o Antigo Testamento. É isso que nós fazemos. Então nós precisamos ter algumas noções básicas para a gente poder olhar para um texto como esse e saber, olha, João, quando fala mandamento, ele está se referindo a algo bem específico, não é uma ordem aleatória, não é uma admoestação solta no ar, é algo bem específico. E é o mandamento de amar o próximo. Isso está bem explícito no contexto, né? Por que esse mandamento não é novo, meus irmãos? Porque esse mandamento ele está contido no Antigo Testamento. Vamos olhar pelo menos duas passagens bíblicas que nos mostram e nos ensinam sobre o cuidado que nós, já lá no Antigo Testamento, o povo da aliança, devia ter com o próximo. Veja, por exemplo, Levítico 19:18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E depois, Êxodo 23:4-5. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, aí é o inimigo. Se eu encontrar o boi do meu inimigo, então eu vou fazer um churrasco. É isso que o texto está dizendo? Não, presta atenção. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga, o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Então, se eu estou vendo algum bem, um animal, algo do meu inimigo, aquele que me aborrece, aquele que me faz mal, o que eu devo fazer? É daquele cara que está falando mal de mim lá? Aqui. Faz assim, dá uma empurrada, dá uma acertadinha para ele para cá, porque se ele não, se ele continuar nesse caminho aqui, eu sei que tem um buraco ali, mas se ele continuar assim, pode ser que não caia. Dá uma empurradinha para cá, assim de leve, dá um tropecinho ali, como quem não quer nada, para ele cair no buraco. Não é isso. Então, desde o Antigo Testamento, nós temos imperativos e mandamentos do Senhor para nós, como povo de Deus, amarmos o nosso inimigo e fazer o bem a ele. Então, por isso que quando Paulo fala em Romanos capítulo 12, se o teu inimigo tiver fome dele de comer e tiver sede dele de beber, ele não estava falando isso à toa. Percebe mais uma vez? Porque isso já está ensinado no Antigo Testamento. Só que alguns pensam que há uma descontinuidade, uma separação rígida entre a lei moral de Deus e o Novo Testamento. E alguns o fazem dizendo que, por exemplo, nós não temos mais nada a ver com a lei de Moisés, porque agora nós estamos sob a lei de Cristo. Ora, o que é a lei de Cristo, senão a lei de Moisés nas mãos do Redentor? Não é? É isso que é a lei de Cristo. Mas alguns leem Mateus 5, do 43 ao 44, de maneira equivocada. E eu vou ler esse texto, porque ele é importante para nós. O texto diz assim, Mateus capítulo 5, 43 a 44.
Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E aí Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Alguns leem isso aqui e falam lá, tá vendo? Ó? Jesus está contrastando a lei de Moisés com a sua própria lei. Deixa eu dar um desafio para você. Eu desafio você. Pode ir lá no GPT, pode ir lá no Google, pode usar a IA do Elon Musk, a Grok 3, né, se não me engano. Pesquisa lá. Onde está escrito no Antigo Testamento que eu devo odiar o meu inimigo? Pesquisa lá e depois você me fala o resultado que você vai encontrar. Posso te adiantar, para você não perder seu tempo com isso, com essa bobagem? Não tem. Não tem nenhum mandamento no Antigo Testamento para você odiar qualquer pessoa que seja. Então, qual que é o ponto de Mateus 5 aqui? Que Jesus está contrastando uma tradição, uma maneira de ler alguns textos do Antigo Testamento de maneira equivocada. E ele está confrontando essa leitura. Até porque é nesse contexto que ele diz que ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Então, Jesus não está jogando a lei moral no lixo e dizendo, olha, eu sou... tudo que vocês aprenderam agora é diferente, como fazem, por exemplo, os dispensacionalistas, né? Aqueles irmãos que nós tanto amamos, não é? Nós não cremos assim. A lei moral, ela continua a vigorar, e essa maneira de ler e aplicar Mateus 5, do 43 ao 44, é a maneira profundamente equivocada e errada. A maneira de nós confirmarmos isso é simples. Me dê um único texto que, por inferência, me dê base para que eu odeie o meu inimigo ou faça mal a ele e não cuide dele. Você não encontra. Isso por si só já é suficiente para acabar com essa leitura equivocada. Então vejam, desde o Antigo Testamento, o povo da aliança da graça é chamado a amar o seu próximo como a si mesmo. E o texto vai dizer, ali mais avançando agora lá no versículo 7, desde o princípio tivestes. Então João diz que os seus leitores cristãos têm esse mandamento desde o princípio. Nós estamos em literatura joanina, não é? É um texto escrito por João. Eu sei que quando você leu no princípio, alguma coisa veio em sua cabeça. Ou Gênesis 1, no princípio criou Deus, né, Mara? Os céus e a terra. Ou no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Não é? Eu tenho certeza que esses dois textos saltaram no seu coração. Só que a gente não pode interpretar princípio aqui como lá. Nós precisamos respeitar os contextos em que as palavras são utilizadas. Porque no princípio, em João 1:1, é uma referência à eternidade. Uma referência a antes de todas as coisas. Aqui, por questões óbvias e lógicas, nós não podemos dizer que os cristãos têm esse mandamento desde a eternidade. Nós podemos tentar, por teologia especulativa, dizer, não, mas é que Deus ele é eterno, a lei moral é uma expressão do seu ser. Então, nesse sentido, nós temos a lei existindo desde o princípio. A gente pode tentar ir por esse caminho, mas não é um caminho muito saudável, tá bom? Não vou dizer que necessariamente errado, mas não é um caminho que o texto bíblico aqui propõe para nós. Esse desde o princípio, quando nós vemos a sua gama de significados e respeitamos o contexto em que João está utilizando essa palavra, fica claro para nós que esse no princípio aqui, tendo o complemento da palavra que ouviste, se refere que no momento de discipulado desses cristãos, quando eles começaram a caminhar na verdade, eles logo receberam a instrução da lei moral de Deus. É isso. O mandamento que desde o princípio vocês têm, vocês ouvem. Significa que, imagina você, novo convertido, conheceu o Senhor de maneira experimental, foi salvo, regenerado pela graça soberana de Deus, e agora você diz assim, e agora? Como é que eu vivo, né? Como é que eu vivo? Porque eu não quero mais viver como eu vivia antes, em pecado, mas qual que é a maneira certa de viver? Qual a maneira certa de ler a Bíblia? Eu quero agradar a Deus, como é que eu faço? Aí, alguém veio e te pegou pela mão e falou, é assim, é assado, é dessa maneira, é assim que você serve a Deus, é assim que você serve o próximo. É mais ou menos isso que está acontecendo. E aí, nesse discipulado, você aprendendo e se deleitando no conhecimento do Evangelho, você aprende a amar o próximo. Você aprende a, poxa, como é que eu lido com aquele cara chato lá da rua? O cara fala mal de todo mundo, fala mal de mim, eu quero bater nele. Como é que eu faço? Não, eu sei que você quer, mas você só pode fazer isso hoje para defender
os seus e para defender alguém. Então, se esse rapaz é um cara violento e você via ele batendo alguém por aí, sim, você pode ir lá e mobilizá-lo. Então, faça jiu-jitsu. O Marcelão tem uma escola legal para recomendar, para você não ter que ficar gastando muito tempo. Só ali, dá um mata-leão, mata, acabou, pronto, chama a polícia, leva embora, acabou. Mas não tem muita discussão, não, né? Então, é basicamente isso. Então, você foi instruído a como amar o seu próximo, a como viver enquanto crente no mundo. Então, é isso que significa essa palavra que desde o princípio vocês tiveram e que vocês têm ouvido. Então, essa referência à caminhada cristã. Então, por isso, quando João fala assim, os seus leitores, ele conhecendo o seu rebanho, eles vão saber bem o que está acontecendo. O problema é para a gente. Porque daqui a pouquinho a gente vai ver que parece que tem uma contradição no texto, mas não tem contradição nenhuma. É um recurso retórico de alguém com uma mente hebraica, judaica, escrevendo em grego, e a gente tem que pegar esse texto, ter toda a reverência do mundo para interpretá-lo e aplicá-lo corretamente. Não é? Então, desde sempre, Deus chamou o seu povo para amar. Isso não é privilégio do estabelecimento da nova aliança, ou do pleno estabelecimento daquilo que chamamos de pacto da graça, que para nós a nova aliança é a mesma coisa. Porém, vamos considerar agora, segundo ponto do nosso sermão, como que esse mandamento encontra o seu resplendor ou a sua glória maior em Jesus Cristo. Ponto 2 do nosso sermão, vamos lá. O primeiro ponto até agora foi do Sinai. Então nós vimos que a João está falando sobre a segunda tábua da lei, sobre o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Sinai. Agora vamos ao Calvário. Vamos ver como esse mandamento alcança uma glória maior na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então vamos à segunda parte, segundo ponto do nosso sermão. Ao Calvário, 2 pontos. O mandamento encarnado. Versículo 8. Todavia, vos escrevo novo mandamento. Aqui onde parece que é uma... João acabou de dizer que não está escrevendo mandamento novo. É um mandamento antigo. No versículo seguinte, ele, todavia, vos escrevo novo mandamento. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Mas, todavia, vos escrevo novo mandamento. Aqui é onde Pronto, aqui é uma contradição no Novo Testamento. A palavra de Deus? Nada disso, irmãos. Não tem contradição nenhuma. O que está acontecendo é que nós temos um paradoxo literário. Nós olhamos isso e parece uma contradição. Nós olhamos para isso e peraí, é mandamento novo ou não é? É mandamento novo ou é mandamento antigo? Como é que isso acontece? Então nós precisamos ler todo o contexto para a gente entender todo o cenário que está acontecendo aqui. Então esse mandamento ele é novo em uma perspectiva, mas ele é antigo, em uma perspectiva, mas ele é novo em outra perspectiva. Então como é que se dá isso, né? Lembram? Nós estamos migrando da antiga para a nova aliança. E na nova aliança, com Jesus Cristo morto e ressuscitado e glorificado, algumas coisas recebem uma glória sem igual. E é isso que nós estamos contemplando aqui diante de nós. Esse recurso que João usa, como eu mencionei, é um recurso muito comum no primeiro século, né? É um recurso de você afirmar a superioridade de uma determinada coisa ou de um determinado contexto pelo seu oposto. Então, quando João fala assim, olha, mas agora um novo mandamento vos escrevo, ele está enfatizando agora uma nova perspectiva daquele mandamento. O mandamento é o mesmo, mas a maneira como eu olho para ele é diferente. Vamos olhar como esse, portanto, mandamento, antigo, novo mandamento, resplandece com uma glória sem igual na pessoa de Jesus. Olha só, Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele, o nele aqui é Jesus Cristo, e em vós. Então é nessa perspectiva que esse mandamento recebe uma nova abordagem, uma nova perspectiva. Aqui vemos, portanto, como que esse mandamento antigo se tornou novo. Em Jesus Cristo. Não apenas confirmando o que esse mandamento nos ordena, mas na maneira de observá-lo. Vejam João 15:12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Até aqui, nós não tínhamos no Antigo Testamento
nenhum exemplo claro do que significa amar o próximo como a si mesmo. Nós temos o mandamento lá. A única coisa que se aproxima um pouco disso, para a gente ter uma ideia, lembrando a tipologia sombras e realidades, é quando Abraão leva o seu filho Isaque, e quando ele vai sacrificar o seu filho Isaque, Deus provê um cordeiro. E Isaque não é morto, o cordeiro é morto no lugar de Isaque. É o que a gente tem de mais próximo no Antigo Testamento de amar o outro, entre aspas, como a si mesmo. Alguém, alguma coisa se entregando no lugar de outro. Só que notem, ainda assim é um exemplo muito raso à luz da realidade. E aí então, quando vem o cordeiro perfeito, do qual esse cordeirinho aqui que salvou Isaac, entre aspas, apontava, esse mandamento recebe uma glória ímpar, uma glória diferente. Agora, unidos a Jesus Cristo pelo seu Espírito, batizados no corpo de Cristo, como vimos no sermão passado, é esse amor que é produzido no coração de alguém que foi regenerado. É nesse amor que esse coração regenerado é batizado. De entregar a vida pelo próximo. De entregar a vida pelo irmão. É assim que os maridos devem amar as suas esposas. Como Jesus Cristo amou a sua esposa, a sua noiva. Como? Se entregando por ela. Dando sua vida por ela. Sofrendo, padecendo, para que ela pudesse ser abençoada. É esse o modelo. Agora percebem como as coisas mudam? Jesus Cristo é o grande paradigma de como Deus ama o mundo, de como o Filho ama aqueles pecadores miseráveis que mereciam condenação. Como diziam, portanto, os nossos antigos pais puritanos, Jesus Cristo é o palco onde os atributos de Deus brilham de maneira gloriosa e sem igual. Se você quiser saber, conhecer a justiça de Deus de maneira mais profunda, estude o Antigo Testamento e vá para a pessoa de Jesus Cristo. Você quer ver a soberania de Deus na salvação de pecadores? Estude toda a Escritura e olhe para a pessoa bendita de Jesus Cristo. Você quer ver a justiça? Você quer ver a simplicidade? Você quer ver a bondade? Faça tudo isso, mas não se esqueça de contemplar a bendita pessoa de Jesus Cristo. Por que isso é importante, irmãos? Certa vez, tem um livrinho muito bom que você deve ler que faz isso, da monergismo, chamado Deus é. Tá? Subtítulo é alguma coisa devocional dos atributos de Deus. Um guia devocional dos atributos de Deus. Eu acho que é isso. Ele faz exatamente isso, de maneira sem igual. Não tem nenhum autor no Brasil, nenhum livro traduzido que faça o que ele faz. Agora tem um que a Eden lançou, do Joel Bick, chamado Sem Igual, onde faz esse movimento também, né? Estão 31 dias meditando nos atributos de Deus, onde ele também faz isso. E nos ensina, inclusive, a orar cada atributo de Deus. Mas leia esses dois livrinhos, principalmente do Mark Jones, vai te abençoar muito sobre isso que eu estou dizendo. Certa vez, eu ouvi um sermão assim, nossa, irmãos, maravilhoso, sobre o Salmo 139. A onisciência de Deus foi exaltada. A onipresença de Deus foi exaltada. O poder de Deus, a criação, sem igual. Você olha ali um sermão homileticamente falando, perfeito. Introdução, cumprindo ali os 10% do tempo, né? Então o sermão tem 50 minutos, introdução de 5 minutos, subpontos muito bem organizados ali, ilustrações, assim, um sermão impecável. Ele só tinha um problema. Um problema. Sabe qual era esse problema? O problema era o seguinte: judeus, ortodoxos, não cristãos, muçulmanos, espíritas, testemunhas de Jeová, poderiam olhar para aquele sermão e dizer amém. Sabe qual é o grande problema daquele sermão? Nenhum distintivo cristão. Os atributos de Deus foram muito bem expostos, mas nenhum distintivo cristão. Nenhuma exaltação da pessoa do Filho, nenhum chamado ao arrependimento, nenhuma palavra sobre como Jesus Cristo, sendo Deus soberano, onisciente, onipresente, condenará pecadores obstinados se eles não se arrependerem de seus pecados. Só o fato de mencionar isso
ou pelo fato de dizer que o Deus do Salmo 139 é o Filho pré-encarnado junto com o Pai e com o Espírito, é o suficiente para fazer qualquer um desses grupos dizer: mentira, tá errado. Nenhum distintivo cristão. Isso é um alerta para nós, porque nós precisamos cuidar. Se nós, ao compartilharmos o Evangelho, temos trazido a pessoa do Filho para a conversa. Lembra que nós vimos na semana passada que se você quiser conhecer alguém cheio do Espírito, uma obra conduzida pelo Espírito Santo, não é unção de Zangief, unção do ventilador, unção das quantas, unção, e nenhuma palavra sobre o Filho. O distintivo de um ministério cristão cheio do Espírito é que ele exalta a pessoa do Filho. Como o Filho faz, como nós vimos em João 14, em João 15, em João 16, em João 17, em toda a Escritura. Portanto, nós precisamos zelar com isso, irmãos, e tomar cuidado. Porque é falado muito por aí. Até mesmo sobre a pessoa do Filho é falado muito por aí. Mas é um Jesus Cristo raso, fraco, completamente superficial, que não salva e não tem poder para manter pecadores salvos, que não santifica, que não transforma. As pessoas levantam as mãos, creem em Jesus e as vidas continuam desgraçadas como sempre. É um Jesus falso, que não salva, não transforma ninguém. Completamente diferente do Evangelho que nos apresenta o Jesus Cristo glorioso, soberano, gracioso, ímpar em amar pecadores sem igual. Agora notem que o versículo 8 ele vai continuar dizendo assim, ó: porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Esse finalzinho é muito importante porque João está trazendo para nós, nesse finalzinho aqui, que Deus ele reina sobre as trevas. Falsos mestres estavam na igreja causando grandes problemas, mostrando quem eles realmente serviam, que eles caminhavam em trevas, não em luz. Mas João está dizendo que com a manifestação do Filho, a descida do Espírito e a igreja militante avançando, a verdadeira luz já brilha. Ela não vai brilhar, ela já brilha, ela brilha agora. Ela dá frutos agora. Portanto, devemos esperar frutos agora, transformações agora, iluminação agora. As trevas vão se dissipando. Vejam, 1 João 5,20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E como estamos naquele que é verdadeiro, a verdadeira luz do Evangelho brilha sobre nós. Diferente daquele rapaz da ilustração, não é? Que está em trevas, se acostumou com as trevas, vê tudo em trevas e pensa que está bem. Só que não, ele está em trevas, em profundas trevas. Ele está morto em seus pecados. Então, com essa nova perspectiva, não é? Do novo mandamento, à luz da pessoa e obra do Filho, o reino de Jesus Cristo avança sobre o reino das trevas, que é um reino de ódio, que é um reino que não se entrega, um reino egoísta. E aí é onde nós temos grandes guerras, conflitos, impérios que se levantam e caem, governos totalitários e o homem natural, querendo promover o seu próprio reino na força da carne. Quando João diz nesse texto que o reino das trevas e do pecado, portanto, está passando, ele está literalmente dizendo que esse reino está deixando de existir, ele está se desfazendo. Um texto simples, né? Que aparentemente não tem nada de escatologia, mas tem tudo de escatologia aqui. Tudo entre aspas, né? Obviamente. Não está falando sobre milênio, não está falando sobre claramente sobre a segunda vinda, mas o que João está colocando para nós é que com a vinda do Rei soberano do Salmo 110, com o cumprimento, portanto, das sombras e dos tipos, das promessas que foram feitas a Abraão, das promessas que foram feitas a Moisés, das promessas que foram feitas a Arão, das promessas que foram feitas a Davi, e aqui, óbvio, eu estou me referindo aos pactos com que essas pessoas representam, com o cumprimento de Jesus Cristo, que, portanto, é a semente prometida, é o profeta prometido, é o sacerdote prometido, é o rei prometido, é tudo sobre ele. Com o cumprimento disso, o seu reino vai avançando. E vai avançando sem retroceder. É um reino soberano, vitorioso, sem igual. E as trevas vão caindo. Onde a luz do Evangelho chega, não há condições. Promove incômodo. E o reino das trevas está caindo. Ou, em outras palavras, está desfalecendo. Então, irmãos, eu sei, com todo respeito aos nossos irmãos amilenistas, nós os amamos, temos que amar, né?
dos nossos irmãos amilenistas, mas essa ideia de que o reino das trevas avança de um lado, enquanto o reino de Jesus Cristo, que tem todo o poder no céu e na terra, fica ali, ó. O reino avança, é vitorioso, mas o reino das trevas está ali, irmãos. Essa ideia não dá. À luz da teologia do Novo Testamento, não dá. Satanás está preso, não está? Afirmamos isso como pós-milenistas. Satanás está preso. Para quê? Para não enganar as nações. Não é pessoas das nações. Nações inteiras deixarão o erro religioso em um momento da história, antes da segunda vinda. Todos os inimigos serão derrotados nesta era e na era por vir. Efésios 1, de 20 em diante. Ele recebeu poder, domínio, autoridade, trono sobre todos os domínios, potestades, qualquer coisa que se possa nomear nesta era e na vindoura. Depois você lê lá, Efésios 1, do 20 em diante. Diz exatamente isso. Então, o reino de Deus não fica ali com o reino de Satanás. Óbvio que nós afirmamos que o reino de Deus ele avança de maneira progressiva, ele tem seus altos, ele tem seus baixos, ele tem suas crises, afirmamos isso. Mas esse reino está sempre assim, ó, ele está sempre crescendo, sempre numa posição ascendente, sempre assim, ó, ele enfrenta a crise e vai. Não um reino derrotado, um reino que, nossa, misericórdia, né? Misericórdia. Pô, Deus, arrebata a gente aí logo de uma vez. Não é nada disso. Tá bem? Eu quero trazer esperança a você. Eu quero trazer a glória do Evangelho a você e a mim, para que nós possamos pregar o Evangelho com fidelidade, com zelo e com essa bendita esperança de que Jesus Cristo ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele vence quem tiver que vencer. E haverá um momento em que todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, acima dos céus, dobrarão os seus joelhos. Aqueles que foram salvos dobrarão os seus joelhos por amor e por reverência. Outros terão seus joelhos quebrados por causa da sua impiedade. E todos confessarão em uma só voz que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso que vai acontecer, irmãos. Esse é o Senhor soberano que pregamos, que lutamos, que nos salvou. Mas essa gloriosa maneira de olhar para o mandamento de amar ao nosso próximo, ele não ficou no passado, ele não é só algo teórico. Podemos ver esse amor entre nós, na igreja, quando andamos na luz. E aí vem o nosso terceiro ponto. O nosso terceiro ponto é na igreja. 2 pontos, o mandamento aplicado. O mandamento revelado, fácil de memorizar, hein? Ó, hoje vocês vão até sonhar com os pontos do sermão. Amanhã vocês estão cantando, estão para o mandamento revelado, o mandamento encarnado, o mandamento aplicado. Ó, revelado, encarnado, aplicado. Olha só, Antigo Testamento, Novo Testamento, minha vida. Ó, ó, que maravilha, hein? Para a gente memorizar bem. Na igreja, o mandamento aplicado. E é a última parte do nosso sermão, versos de 9 a 11. Vamos ler, então, esses versículos de 9 a 11 mais uma vez. Diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos, mais uma vez, como aquele rapaz da nossa ilustração no começo. Aquele que diz estar nas trevas, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Em outros momentos, quando João vai ter aquele período cíclico, ele vai dizer que aquele que afirma algo assim, que diz amar a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, nele não está a verdade. João depois vai dizer algo mais duro, vai dizer que alguém assim é filho do diabo, para não restar dúvidas. Ele vai cada vez mais engrossando o caldo, né, como a gente diz, para não restar dúvidas. E esse cenário, no contexto primário de João, escancarou para aquela igreja local e escancara diante de nós hoje pessoas que pensam que estão na luz, mas que estão em trevas. Como? Olhando... Lembra que nós sempre falamos que a maneira como cremos vai dirigir aquilo que fazemos? É isso. Então, o que fazemos não está divorciado da nossa teologia. Fazemos o que fazemos porque queremos como cremos. E isso a gente repete sempre aqui para a gente poder lembrar disso. Então, a nossa prática vai denunciar quem é o nosso Senhor, vai denunciar quem é o nosso Deus. Então aqui, naquele primeiro momento, os falsos mestres agora foram, não tem dúvidas.
Você está com dúvida se Diótrefes ama o mundo? Aqui, ó, o que ele está fazendo? Aplica aqui, ó. Tem que ser corrigido. Arrependa-se, Diótrefes. Não, tá vendo? Amou o presente século. Mais um que amou o presente século. Que ama a sua própria glória, que ama presidir, que ama estar em evidência, mas ele mesmo não ama o Senhor. Ele quer servir, fazer as coisas do seu jeito. Diótrefes. Nome bom para pôr no filho, hein? Óbvio que eu tô brincando, né? Os falsos mestres estavam fazendo? Criando facções. Eles estavam pervertendo a fé dos eleitos de Deus. Publicamente provando seu ódio pelos cristãos verdadeiros. Vejam que o próprio João vai dizer. 1 João 2,19. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mais à frente ele vai dizer, olha, alguém que não traga esse ensinamento, não cumprimente, não receba em sua casa. É um mentiroso, corruptor do evangelho. Eles saíram do nosso meio. Não dê atenção a essas pessoas, não tenham comunhão com eles. 1 João 2,26. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então você vai ter sempre ali alguém que se aproxima da igreja, alguém que se aproxima da comunhão dos santos, ou alguém que já está ali, que já abandonou a fé, mas que gosta de estar no meio da igreja e não quer sair. Então ele sempre vai procurar pessoas para enganar, para corromper o evangelho da graça de Deus. E nós sempre precisaremos desse tipo de alerta. Tomem cuidado, irmãos, prestem atenção. Testem os espíritos. Percebam o que está sendo dito. Qual é a aplicação disso? Como que Jesus Cristo é exaltado, não é? Cuidado com o que você anda ouvindo por aí. Cuidado com o que você anda, os cânticos que você anda ouvindo por aí. Cuidado com os pregadores na internet que você anda ouvindo por aí. Vocês sabem que nós não ficamos, né, fiscalizando a vida dos irmãos e a gente não é dominador, graças a Deus por isso. Mas a gente tem sempre bons pregadores que a gente recomenda. Né? A nossa igreja não é uma ilha. Não somos apenas nós detentores da verdade. Um dos meus pregadores favoritos, por exemplo, é um querido presbiteriano. Né? Nós temos os nossos amados presbiterianos nos visitando aqui hoje mais uma vez. Então, nós recomendamos pregadores presbiterianos, outros batistas, porque nós fazemos parte da cristandade, da ortodoxia. Não somos apenas nós que temos a verdade, não é? Ao fazermos esse movimento, nós somos sectários, somos seita, corram daqui o mais rápido possível, tá certo? Mas tomem cuidado, prestem atenção. Eu sei que tem irmãos na internet que já são conhecidos, não é? Então tomem cuidado, tem dúvida, chama a gente. Fala, o que você acha desse camarada aqui? Peraí que vou pesquisar. Já ligo ali para os contatos do Supremo Conselho, meu irmão, isso aqui, o que é isso aqui? Não tem muito tempo não, você recomenda? É bom? Me passa um sermão aí que você recomenda bom, eu vou lá ver. Ó, queima, sai fora, não é bom não. Obrigado, querido. Falou, mas como é que você recomenda uma coisa dessa? Depois, eu volto lá, viu? Eu volto lá em quem recomenda. Falou, meu querido, como é que você recomenda uma coisa dessa? Tá doido? Mas o que aconteceu? É isso, isso, isso. Ah, é que eu não tive tempo de ver tudo. Ô, meu irmão, por favor, né? Misericórdia, rapaz. 1 João 3,7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Não vos deixeis enganar por ninguém. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos a isso. Atentos às Escrituras e atentos a como a prática da nossa fé tem glorificado o Senhor Jesus ou não. Isso é importante para a nossa igreja local, é importante para as nossas famílias. Então, os que afirmam ser cristãos, que, portanto, estão na luz, enquanto dividem a igreja, promovem facções, rivalidades, partidarismos, são indiferentes aos irmãos mais fracos, não têm muita paciência com os irmãos, que são frios com a igreja, são desinteressados pela situação e a vida dos irmãos, nunca estão nos encontros de comunhão, nos almoços, nos estudos de homens e mulheres, nunca estão na EBD, não se preocupam com as coisas que estão acontecendo na vida da igreja, que tratam as outras pessoas como inferiores, que olham para si como superiores e os outros como inferiores, com desigualdade, essas pessoas são vazias.
enquanto falam que são cristãs, promovem o ódio contra a igreja. Então, é uma maneira muito sutil de nós falarmos que amamos a Jesus, que amamos a igreja, enquanto estamos matando o irmão pelas costas dele. Essa é uma evidência clara. Veja, ninguém vai dizer assim, eu odeio a igreja, eu odeio os meus irmãos. Ninguém vai sair dizendo isso. Se sair dizendo isso, a gente já leva logo na salinha da oração ali, né? Já pega aquele porrete chamado oração e já resolve na disciplina. Brincadeira, não existe isso aqui, irmãos. Tô brincando, né? A gente resolve isso fácil. Ninguém vai sair falando isso. Mas as pessoas sutilmente vão dizer que odeiam a Jesus, que odeiam a igreja, que estão caminhando nas trevas quando elas se destacam e começam a atacar a reputação dos outros. Eu estou falando de difamação. Um pecado tão normalizado em nosso meio. Eu tenho críticas a você, mas eu não levo a você. Eu levo ao outro, que é melhor, que vai me ajudar a resolver o problema. Só que não. Irmão, eu preciso orar pelo Léo. O que aconteceu? Nossa, o Léo, que terrível, olha isso. Você já falou com ele? Não, vamos orar. Irmão, isso é uma evidência de caminhar em trevas. Se você recebe essa exortação e aí você começa a racionalizar isso no seu coração, não, mas foi só uma fofoquinha, não. Irmão, você está caminhando em trevas. É isso que a Escritura está dizendo. O ódio no sentido bíblico, assim como o amor bíblico é mandamento, eu vou e faço, independente se eu estou sentindo, se eu estou querendo ou não, o ódio bíblico também é diferente do que eu ir lá e bater em alguém. O ódio bíblico, dele se manifesta assim, não é? Fofoca, crio facção, eu quero dividir a igreja, eu quero provar que eu sei mais que os líderes, eu quero provar que eu sei mais que o professor da igreja, eu quero provar que eu sei mais que não sei quem. Eu não me importo com os outros, os meus problemas são sempre os maiores do mundo, ninguém sofre, só eu, não é? Comentários que nada edificam, quando eu falo não só da nossa igreja local, mas de outros irmãos espalhados pelo mundo. Que talvez você diga assim, não, mas na minha igreja local tá tudo bem, não tá acontecendo nada, eu acho, né? Eu espero. Mas sabe aquele fulano lá da outra igreja? Nossa, que rapaz, que moça. Ué, vá lá conversar com ele. Tem o telefone? Liga. Manda um WhatsApp. É fácil de resolver. Vamos tomar um café. Percebem? Essas são maneiras de nós protegermos o nosso próprio coração, de nos autoexaminarmos e também não darmos corda para irmãos que por um período de fraqueza, ignorância, ira, falta de domínio próprio, não conseguem controlar a língua e tecem um comentário negativo sobre alguém. Nosso dever, irmão, pelo amor que eu tenho a você, pelo amor que eu tenho à nossa igreja, por amor que eu tenho ao nosso Senhor Jesus, você precisa parar com isso. Você não deve fazer isso. Vamos orar aqui agora e vamos lá buscar a pessoa com quem está falando. Assim que nós resolvemos. Sem milindres. Sem milindres. Pessoas maduras e bíblicas. Crentes. Irmãos, ninguém nos obriga a ser crente. Ninguém obriga a gente a ser crente. Alguém obrigou você a ser cristão? Não. Simplesmente o Espírito da graça soberana veio sobre você, assim como fez com Lídia e com todas as pessoas na face da terra, os eleitos de Deus, abriu os seus olhos, abriu o seu coração, abriu aquela janela, deixou a luz entrar e você viu. Você viu o horror da sua vida, o horror do seu pecado, mas ao mesmo tempo você viu a graça e a majestade de Jesus Cristo. E você viu que ele salva pecadores. O que você fez? Você foi a ele. De livre e espontânea vontade. Ninguém vai, se arrependa, vá, Jesus, senão você vai engolir essa Bíblia. Não foi assim. E nem deveria ser assim. Né? Às vezes o Senhor é tão gracioso que usa essas loucuras, né, para salvar aqueles que são seus. Mas então, se nós vamos afirmar que somos cristãos, que sejamos de verdade. Que sejamos cristãos de verdade. Cristãos autênticos, verdadeiros. Que não ficam de mimimi com o pecado. Que não ficam de gracinha com o mundo. Que não negociam sua fé na primeira tentação que aparece. Sejamos cristãos verdadeiros, irmãos. Que não brincam com isso. Que caminham na luz. Que incomodam as trevas. Dentro e fora. Sempre foi assim e deve ser assim. O veredicto é sem receio. Aqueles que estão caminhando em trevas, aqueles todos que estão agindo assim,
aqueles todos que manifestam seu ódio pela igreja dessa forma, nós temos um veredito, 1 João 3,15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Então, se você quiser trabalhar com categorias bíblicas, você pode virar e dizer, irmão, você está sendo um assassino. É forte, mas é categoria. Uma vez eu estava conversando com um pastor, né, com um amigo, e eu falei alguma coisa, nossa, mas não pode falar assim. Irmão, são categorias bíblicas. Eu não me esquivo de usar a escritura para descrever as coisas. São categorias bíblicas e eu vou usar. Se isso fere você, então eu não tenho problema com isso. O seu problema é com Deus. Quer que eu abra o texto bíblico? Está aqui, ó. É isso. Lute com Deus, não comigo. É isso. Você é um assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna em si mesmo. Olha, arrependa-se disso. Se você não se arrepender, é uma evidência de que você não tem vida eterna. Você caminhando em trevas mostra que você nunca esteve na luz. 1 João 4,20. Olha a autoanálise aqui. Se alguém disser eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Eu amo a Deus, mas eu não vejo a Deus. Mas eu tenho pessoas que eu vejo que estão aqui prestando de mim e eu viro as costas para elas. Qual é o veredito? Mentiroso. É mentiroso. Nós precisamos olhar, rapidamente, porque o nosso catecismo ortodoxo, e o Batista também fala, mas o catecismo ortodoxo, para mim, ele é mais objetivo, ele é mais claro. Sobre o sexto mandamento. O sexto mandamento não se refere apenas a tirar a vida de alguém. Nós temos, pela negação, não matarás, afirmações por detrás. Então, óbvio, se eu não devo matar, eu devo preservar a vida das pessoas. Só que nós temos coisas mais profundas aqui. Veja só. Pergunta 120. O que Deus exige de você no sexto mandamento? Presta bem atenção. Que eu não devo menosprezar, insultar, odiar ou matar meu próximo, nem através dos meus pensamentos, palavras, olhares ou gestos, e muito menos através de ações. E nem me associar com outros para isso. Antes, devo renunciar o desejo por vingança. Também não devo me prejudicar ou me expor ao perigo de maneira imprudente. Por isso, também o governo está armado com a espada para prevenir homicídios. 121. Esse mandamento se refere apenas a matar? Resposta. Ao proibir o homicídio, Deus nos ensina que ele odeia a raiz desse pecado. Qual é a raiz desse pecado? A inveja, o ódio, a raiva e a vingança. Aos olhos de Deus, todos esses são homicídios. Então, pergunta 122. É suficiente que não matemos o nosso próximo dessa maneira? Não. Ao condenar a inveja, o ódio e a raiva, Deus nos diz para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Para sermos pacientes, amantes da paz, gentis, misericordiosos e amigáveis para com ele, protegendo, o nosso próximo de males, tanto quanto pudermos e fazermos o bem, até mesmo aos nossos inimigos. Eu tenho um combinado com a minha esposa. É um combinado saudável que eu recomendo aos irmãos. A gente se mata em privado. A gente arranca os cabelos do outro. Nunca aconteceu, tá, irmãos? Assim, em privado, a gente resolve. Em público, a gente se defende. E eu não estou sendo hipócrita. Eu estou protegendo a reputação da minha esposa. E ela está protegendo a minha reputação. Isso é bom para aplicarmos de maneira geral. Em público, eu dou a minha vida para proteger a reputação de vocês. O Luan disse isso. Não. Conheço o Luan. Conheço o Matheus. Conheço a Bia. Conheço a Rafa, o Jacunelli. Conheço a Jaque, a Joia. Conheço. Você está falando não faz sentido. Pode até ser que a pessoa esteja falando a verdade. Pode até ser. Pode até ser que ela esteja falando a verdade. Mas se ela estiver difamando, eu vou pedir provas. Se você não tem provas para apresentar, eu não acredito em você. Porque eu acredito na integridade dos irmãos e na boa fé dos irmãos. Eu convivo com essas pessoas. Eu não acredito em você. Quem é você? Não sei quem é você.
mas em privado falou, opa, vem aqui, meu irmão, minha irmã. Minha irmã, obviamente, junto com a minha esposa, né? Vem aqui, ó. Você conhece tal rapaz? Me procurou falando isso, isso, isso. E agora? É verdade isso? Em privado. Não vou lá, fulano de tal postou que não sei quem, não sei o que lá. Não, pera aí. Calma. Você viu Fuxico Gospel? Espera. Espera, porque numa dessa, a gente pode estar sendo levado naquele efeito manada, né? Pera, é a reputação de irmão que está em jogo? Calma aí. Calma aí. Não sejamos precipitados. Espera. Eu sei que a gente peca por precipitação e graças a Deus, a graça de Deus nos justifica de tudo isso. Mas calma. Você está falando dele, do irmão, para mim? Você já falou com ele? Então vamos lá falar com ele. Porque ele é meu irmão em Cristo. A fé desse irmão que você está difamando foi confirmada por uma igreja local. Uma igreja local confirmou a fé de alguém que você está difamando. Isso significa que se há uma possibilidade de você estar pecando contra Deus, falando mal dessa pessoa, atacando a sua reputação, você está atacando a Jesus Cristo. E eu preciso te lembrar que ele é um marido muito zeloso. É um marido muito cuidadoso. Então não queira estar atacando a igreja de Jesus Cristo. Vamos com calma. Vamos averiguar os fatos. É isso? Não é? O que está acontecendo? Peraí, quem falou? De onde veio? Ô, fulano, vem cá. Vamos conversar. Assim que se procede, irmãos. Uma igreja local pode não parecer, mas uma igreja local cai no desagrado do Senhor não só por rejeitar os mais pobres e os mais necessitados na hora da ceia, onde todo mundo vai lá pegando as coisas, comendo, se embebedando e esquecendo dos outros. Não é só assim. Não é só tomar a ceia indignamente. Esses pecadinhos assim, vou colocar dessa maneira, que falar mal do outro é diferente de adulterar. Em tons de consequência é diferente. Mas em tom de ofender a Deus é igual. Então, se a gente vai fazendo concessões, daqui a pouco a gente cai no desagrado de Deus, a gente está se perguntando, por que a gente não está crescendo? Não é de maneira numérica, não, tá? Por que a gente não... Poxa, tantos conteúdos bons, pregações, EBDs, por que as nossas famílias não crescem? Por que eu estou sempre caindo nas mesmas coisas? O que está acontecendo? É o desagrado do Senhor despertando você e a nossa igreja para parar com essas coisas, para analisar a sua vida, para botar para fora, para santificar essas coisas, mortificar esses pecados. Isso não é coisinha pequena, não. Causou a morte do nosso Redentor. O mínimo pecado possível causou a morte do nosso Senhor. Então, sim, irmãos, precisamos ser radicais com o pecado, odiar o pecado, se afastar do pecado, lutar contra o pecado, jejuar contra o pecado, orar contra o pecado, pedir ajuda dos irmãos para lutar contra o pecado. Nós precisamos considerar a malignidade do pecado. Vamos avançar, irmãos. Então, alguém que resolutamente, obstinadamente caminha em trevas, demonstrando ódio pelos irmãos, está morto, está em trevas. E aí o versículo 10 também vai dizer assim: aquele que ama seu irmão, portanto, permanece na luz, e nele não há tropeço. Olha o contraste, tá vendo? Aquele que ama seu irmão, aquele que se preocupa com seu irmão, aquele que dá a vida pelo seu irmão, aquele que está caminhando na luz, nele não há nenhum tropeço. 1 João 4, 10 a 11 diz assim, ó: nisto consiste o amor. Olha a escritura definindo o que é amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A ação de Deus, não é? Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Olha o padrão. Olha o padrão da segunda tábua da lei. Como é que eu amo o próximo como a mim mesmo? É assim, ó. Você já sangrou por alguém? Você já orou por alguém ao ponto de suar, ao ponto de cansar? Você já se colocou numa situação de colocar a si mesmo, até mesmo em risco, para poder servir o outro? De desejar o bem do outro, de trabalhar pelo outro? De tal forma que, permita-me usar uma ilustração que a gente já usou outras vezes, de você se deitar assim no buraco, para a pessoa pisar em cima de você e não cair no buraco, e você, como é forte, consegue depois se pendurar e se levantar. Senão, a gente ainda não teve nenhuma experiência assim.
De amar o próximo ao ponto de se gastar por ele, como Jesus se gastou por nós. De abrir mão das nossas regalias de conforto. Já abriu mão de confortos para poder servir o próximo? Você já ficou um pouco desconfortável em poder, sei lá, abrir sua casa, fazer uma visita, dar dinheiro para alguém? Já ficou desconfortável? Talvez aí você está começando a experimentar um pouquinho do que é dar a sua vida pelo próximo. Porque é muito fácil. Eu tenho 10 camisas igual essa, eu dou uma. Não vai fazer falta. Isso não é amar o próximo. Amar o próximo nesse padrão do evangelho, irmãos, é vida. É vida que eu compartilho. É vida que eu entrego. É tempo que eu invisto. Por isso que a gente vira e mexe e fala para os maridos: não tenho tempo para o culto doméstico. Então tá bom, diga para sua esposa que você odeia. Simples assim. Esposas, já tem uma boa carta na manga aí, esposas. Não, meu marido só erra, não quero mais aconselhá-lo. Pois bem, diga que você odeia a sua família. Está sendo uma má auxiliadora. Então a gente precisa colocar os termos em seus devidos lugares. Amar é prático, não é teórico. É mandamento, não é sentimento. É mandamento que nos leva a nos preocuparmos com a vida do outro, com os nossos irmãos. Eu sei, eu estou sofrendo, eu estou arrebentado, estou desgastado, eu estou cansado, estou com sede, estou sangrando, estou com uma coroa de espinhos na minha cabeça, mas eu ainda vou ser pendurado, ainda tem cravos a serem colocados nas minhas mãos. Tem cravos a serem colocados nos meus pés. Eu ainda serei levantado para que aqueles que são eleitos olhem para mim, venham a mim. E o Pai atrairá, percebem? Eu estou com sede, mas não me dão água, me dão vinagre. É o Evangelho, irmãos, que move a nossa ação, que move o nosso trabalho, move o nosso serviço. Então não é por força, não é por violência, é pelo constrangimento de Deus ter amado pecadores como nós. E se nós sabemos bem o que isso significa, nós sabemos que nós merecemos uma condenação de condenações no inferno eterno e para sempre, distante de Deus para sempre. Mas ele se colocou em nosso lugar. Jesus Cristo encarnou. Levou sobre si a nossa condenação para que nós não vivêssemos em trevas para sempre. A luz do mundo se fez trevas. A luz do mundo se apagou para que aqueles que caminhavam em trevas andassem na luz. Então, irmãos, o amor cristão não é da boca para fora. Ele é prático. Como é que eu vendo o irmão padecer necessidade, 1 João 3, 16 a 18, como é que eu tendo recursos deste mundo e vir o irmão padecer necessidade, eu vou fechar o coração? Como pode permanecer nesse alguém o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato, de verdade. Depois Tiago vai dizer, olha só, como é que você pode ver alguém padecendo necessidade e você vai lá, Deus te abençoe, vai em paz. Ele está padecendo necessidade. Você tem condições de abençoar, de servir. Como é que você, Deus te abençoe? Que isso? Não há em você o amor de Deus. Não há. Quando nós agimos assim, nós demonstramos que estamos mortos em nossos delitos e pecados, que o mundo é quem nos governa. O amor cristão, irmãos, é fervoroso. Não serve por interesse. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, se envolve na igreja, se envolve na vida dos irmãos. É entrão mesmo, eu quero saber como está a tua vida, eu quero saber pelo que eu posso orar por você, eu quero saber com quais pecados você está lutando, estou lutando com esse, abre esse armário, nós somos uma família de Deus. E você não é perfeito, porque eu sei que eu não sou perfeito, os pastores não são perfeitos, porque eu sei, eu leio o Santo Livro. Eu não vou ser enganado. Então vamos conversar, vamos crescer em piedade, em comunhão uns com os outros. Você é conhecido pelo amor que você tem por Deus através da manifestação desse amor na vida dos irmãos, na vida da igreja. Você é conhecido pelo amor que tem pelo noivo, através de como você trata a sua noiva. Olha, os irmãos podem me bater, os irmãos podem me xingar, os irmãos podem fazer o que quiser comigo, mas não toca na minha esposa. Não toca nela. Os irmãos podem me chutar, me jogar pela janela. Tô brincando, tá? É hiperbólico, tá bom? Mas não ataca a minha esposa. Eu amo essa mulher. Eu dou minha vida por ela, assim como Jesus Cristo dá a sua vida pela igreja. Então, irmãos, como é que nós somos conhecidos pelo amor que temos pelo noivo? Como temos amado
a sua noiva, a sua igreja, como temos tratado a nossa igreja local ou a igreja de Jesus Cristo, reunida em toda a face do mundo. João 3,35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. No mundo, irmãos, esse mundo competitivo, né? Esse mundo competitivo, esse mundo que mede o seu valor por aquilo que você faz. O mundo corporativo que engole todo mundo. Se você produz muito, você é alguém de valor. Você é alguém que merece continuar aqui na empresa. Agora, se você não faz nada, se você começa a dar mancada, você não é um bom profissional. Olha, aí vem a advertência, aí demite você. Num mundo assim, onde você é julgado pela sua produtividade, pela perfeição que impera nas redes sociais, né? Um mundo de faz de conta que existe nas redes sociais, onde todo mundo está feliz, ninguém está triste. Você já reparou nisso? Eu não estou incentivando você a ir chorar as pitangas nas redes sociais. De jeito nenhum, tá bom? Mas você já notou que a rede social é um mundo perfeito? Né? Todo mundo come nos lugares bons, viajam, faz os seus trabalhos. Ninguém comenta as lutas e os perrengues, né, que acontecem no chão de casa. Então esse mundo de faz de conta, de plástico, né, de cera que derrete, que é frágil, é difícil realmente nós nos acostumarmos com o amor cristão. Porque o amor cristão, ele olha nos olhos. Ele para. Ele ouve atentamente. Sabe, não é assim, tá bom, legal, muito bom. Tchau. Não. Para, olha. Meu irmão, o que está acontecendo com você? Ouve. Nesse mundo hiperconectado, difícil isso, não é? Você olhar nos olhos de alguém, você parar para ouvir alguém, você orar por alguém. O amor cristão, ninguém é descartado por não dar resultados. Você pecou, miserável, agora eu vou te jogar pela janela. Não é assim. Os fracos são cuidados. Os fracos não são chutados para fora. Nem são arremessados no teto. Não. Não são descartados como se fosse um copo de plástico. Que eu já usei e não serve mais. Não. Não é assim que funciona. O amor cristão nos enseja, nos move a dar o pouco que temos para aqueles que nada têm, sem esperar nada em troca. Mas a pessoa não vai poder te dar nada em troca. E daí? Eu já recebi tudo que eu precisava. Outro dia, estava conversando com um amigo, né? E aí o amigo disse assim, cara, se Jesus Cristo me chamar hoje, eu acho que eu zerei a vida. Eu falei, é mesmo? Sim. Sabe, eu tenho sonhos, eu tenho ambições, ambições no sentido positivo, tá? Eu tenho lá 5.000 livros para ler, tenho muita coisa para fazer. Tenho família, tenho mais filhos que eu quero ter e tudo mais. Mas aí a pessoa virou e falou assim, olha, mas Jesus Cristo me salvou. Eu já tenho tudo que eu preciso nele. Mas ele é tão bom que ele ainda me dá mais coisas para deleitar nessa vida. Não, mas se ele me chamar agora, a minha esposa vai sofrer, os meus filhos vão sofrer. Se ele chamar minha esposa, eu vou sofrer. Mas nele eu tenho tudo que eu preciso. Nele eu estou satisfeito. Esse deve ser o nosso coração, irmãos. Esse é o nosso coração. Em Cristo eu estou satisfeito. Eu estou tranquilo. Tem muita coisa para fazer? Tem, claro que tem. Se ele puder manter, como Paulo, né? Se o Senhor puder me manter vivo para o bem da igreja, eu fico para... Mas se ele me chamar também, eu estou tranquilo. Agora eu não sei o que é melhor. Se eu fico vivo para a edificação da igreja, para eu crescer com os irmãos, ou se para Cristo, que é incomparavelmente melhor, né? A gente se pega assim. E aí o versículo continua no versículo 10, ó. Nele não há tropeço nenhum. O que isso significa? Significa que essa pessoa que caminha na luz, que é um crente humilde, simples, como você, como eu, não é? Não é ninguém que voa, não é ninguém com essas coisas aí que a gente viu no sermão passado, né? Com essas coisas assim extravagantes. É um crente humilde, simples, com a sua singeleza de coração, que ama o Senhor. Nele não há tropeço. O que significa? Que não há motivo de escândalo nele. Essa pessoa não está envolvida em coisas que promovem escândalos, como aqueles que são das trevas o fazem. É nesse sentido que não há tropeço. Nem para ele caminha na luz, ele não está em trevas. Aqueles que estão em trevas vivem tropeçando, vivem caindo,
vivem, né, batendo a cabeça na parede, no armário, porque ele não está vendo, ele está em trevas. Mas talvez você olhe para isso e diga assim, então significa que eu tenho que, aquele irmãozinho chato, aquele que se eu não colocar um freio, a gente conversa até 3 da manhã, parece que ele não conversa com ninguém. Ele gosta de conversar, significa que eu tenho que ter um afeto natural pelas pessoas? Significa que assim, o Leonardo, esse irmão chato, fica ali, né? Eu tenho que ter um afeto natural por ele, não é só suportar, não. Deixa eu trazer uma ilustração para vocês que vai responder essa pergunta, tá bom? Isso aqui é caso real, tá? É caso verídico isso aqui. Aconteceu. Certa vez perguntaram a um missionário norte-americano, em uma conferência, se ele gostava do trabalho que ele realizava em um país africano. Ele era missionário num país africano. A resposta dele chocou muita gente. Pode ser que você fique chocado também. A resposta dele foi a seguinte, a pergunta qual foi? Você gosta do seu trabalho? Ele respondeu assim, se eu gosto do meu trabalho? Honestamente, não. Agora eu vejo um semblante de vocês caindo. Assim, um missionário, um plantador de igreja, pregador. Honestamente, eu não gosto do meu trabalho. Minha esposa e eu não gostamos da sujeira, do pó da terra. Nós temos sensibilidades razoavelmente refinadas, somos um tanto quanto sofisticados. Não gostamos de rastejar para dentro de cabanas que cheiram excremento de cabra. Não gostamos de nos associar a algumas pessoas que são brutas, ignorantes e tudo mais. Mas aí ele faz assim. Mas será que um homem não faria algo por Cristo que ele não goste? Se ele recusar a fazer o que Cristo manda, Deus o reprovaria. Portanto, gostar ou não gostar não tem nada a ver com isso. Nós temos ordens para ir e nós vamos. O amor de Cristo nos constrange. Você gosta? O amor de Cristo me constrange. Então eu amo, eu me entrego. Eu faço o que for necessário. Para que aquele irmão chatinho, com as suas imperfeições, com as suas fraquezas, para que eu esteja em comunhão com ele, que eu não o evite, mas que eu ame. E ore ao Senhor para que possa estreitar os laços com ele. Porque talvez a minha estranheza com esse irmão se dá porque ele está muito distante de mim. E a resposta bíblica não é como a resposta do mundo. Bloqueia, manda embora, atravessa quando vem na rua e tchau. Não. Meu amigo, vem aqui. Vou pagar um Starbucks para você ali. Vamos ali no Habib, vou te pagar uma esfirra. Vamos aqui na padaria, vou te pagar uma coxinha. Vamos ali no churrasco grego, vou te pagar um churrasco grego e o suco vem de graça. Vamos lá. Irmãos, ainda que nossos afetos não sejam perfeitos, temos de amar a Cristo como Ele amou. Temos de amar como Jesus Cristo amou. Não é sentimento, não é borboleta no coração, não é boa filosofia, é ordem. Você está em Cristo, vá e ande como Ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. E agora, a parte final do nosso texto. Vejam a tristeza de alguém que pensa estar na luz, mas está em trevas. Olha a ênfase no versículo 11 em dizer como essa pessoa está cega pelas trevas. Olha lá. Aquele, porém, que odeia seu irmão, portanto, que faz todas essas coisas que nós vimos, está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É alguém batizado nas trevas, mergulhado nas trevas. É alguém que se jogou ou que está, não é, numa piscina, numa água, um poço de petróleo. Pensa assim, pronto, um líquido, né, bem escuro, bem espesso. É alguém que está ali e está com os olhos abertos. Então imagina, se já é difícil a gente enxergar numa piscina com águas boas e bem tratadas, né? É difícil a gente enxergar ali sem óculos e tudo mais. Imagina numa situação dessa. Uma piscina de petróleo, a pessoa mergulhada e enxergando as coisas. É isso, ó. Ela anda, ela vive e ela não sabe para onde vai, porque está cega. Como vive alguém assim? Dar alguns exemplos para a gente poder identificar. As trevas espirituais são tão densas que a pessoa diz, eu amo a Deus. Eu amo a igreja. Mas na primeira desavença,
acabou o mundo, acabou a igreja. Vive amargurada. Diz que ama a Deus, mas vive amargurada. Diz que ama a Deus, mas você não ouve um me perdoa. Eu pequei contra você. Eu errei. Eu falhei. Eu errei. Me perdoa. Ama a Deus, mas não perdoa ninguém. Diz que ama a Deus, mas é insensível às necessidades dos irmãos na igreja mais fracos. É insensível. Diz que ama a Deus, mas só tem olhos para os seus próprios problemas. Não consegue enxergar os problemas dos outros, só os seus problemas. Diz que ama a Deus, mas despreza os outros. Diz que ama a Deus, mas está sempre certa. E aqui aquela brincadeirinha não cabe. Ó, minha esposa está sempre certa, não cabe. Desculpa, eu sou aquele que gosta de quebrar essas coisas. Não dá. Então nós precisamos sondar, irmãos, as nossas almas. Porque alguém que vive e caminha assim porque as trevas lhe cegaram os olhos. As trevas lhe cegaram os olhos. Como o homem da introdução do nosso sermão. Vamos às considerações finais, irmãos, desse sermão. O título, portanto, para ficar mais fácil da gente memorizar, os pontos eu sei que os irmãos já memorizaram, eu vou perguntar depois ali no cafezinho. Do Sinai ao Calvário, o mandamento que resplandece em Cristo. E nós vimos que os que foram libertados das trevas do pecado estão na verdadeira luz de Jesus Cristo, estão no Evangelho. E esses são aqueles que amam seus irmãos, se importam com seus irmãos e demonstram isso de maneira prática, servindo os irmãos em santo serviço. Aqui, caminhando para o final, eu preciso trazer um alerta. Aqueles que não estão em Jesus Cristo, aqueles que não nasceram de novo. Talvez você foi acompanhando esse sermão, achando que esse sermão era sobre mudar a maneira como eu trato as pessoas. Eu preciso melhorar as minhas obras. Só que esse sermão não é sobre isso. Desculpa jogar uma água de água fria em você, mas eu preciso fazer isso. Esse sermão não é como eu devo aperfeiçoar o meu amor em serviço aos irmãos, como eu devo me preocupar mais com as pessoas. Esse sermão não é sobre isso. Esse sermão é sobre pessoas que nunca amaram nesse padrão. Esse sermão é sobre pessoas que quebraram toda a lei de Deus. Eu e você. Esse sermão é sobre um padrão elevadíssimo que Deus estabeleceu e que nós nunca cumprimos. E nunca cumpriremos na nossa própria força. Então esse sermão é sobre isso. É sobre uma lei perfeita que exige perfeição na sua prática. E ninguém consegue perfeição é amar o próximo como a si mesmo. Porque ninguém consegue amar a Deus sobre todas as coisas. Nós viramos as costas para o Senhor. Quebramos a sua lei. Mostramos como odiamos a Deus. Atacando o nosso próximo. Atacando a igreja. Esse sermão é sobre isso. É sobre pessoas que quebraram a santa lei de Deus. E esse justo e soberano e eterno juiz exige condenação. A sua justiça deve ser vindicada. Esses criminosos, esses transgressores devem ser condenados eternamente. E esse sermão é sobre, à luz dessa realidade, a demonstração de que as portas da graça, os portões celestiais ainda estão abertos. De que esses pecadores criminosos devem se arrepender dos seus pecados e se apegarem ao santo juiz, aquele bendito juiz e que também é advogado, Jesus Cristo, que amou os seus e amou até o fim, e que mostrou o que deve ser seguido a partir de sua obra, amar como ele amou, mas é impossível amar como ele amou sem estar unido a ele. Unido a Jesus Cristo, a sua bendita justiça perfeita é nos dada. Ele que foi o único homem que viveu desde o seu primeiro respirar, na encarnação enquanto bebê. Foi a única pessoa bendita que amou a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, como ninguém. E o continua fazendo, porque continua sendo plenamente homem. Então é somente nele que nós podemos amar o próximo, como ele ordena. E é somente nele que, ao amar o próximo como ele ordena, nós somos aceitos diante do Pai.
Porque é por meio da obra bendita de Jesus Cristo que nós somos aceitos diante do Pai. Então, você que não está em Jesus, você deve correr para Ele. Porque você está em trevas profundas. Em trevas que somente a luz bendita celestial do Evangelho pode iluminar. Há essa má notícia pesando sobre você. A ira e a justiça de Deus logo serão colocadas sobre você e você será esmagado por ela, lançado no inferno eterno, se você assim continuar. Mas ao se arrepender dos seus pecados e a crer em Jesus, tudo isso se apaga. Não há mais lembrança dos seus pecados. E Jesus Cristo é dado a você pela graça de Deus. Aqueles que já são crentes, que já estão em união com Jesus Cristo, há porventura conflito entre você e algum irmão da nossa igreja? Há conflito entre você e alguém, algum familiar? Você, ao acabar esse sermão, você deve ligar para essa pessoa imediatamente. Buscar reconciliação. Deixe a luz do Evangelho da graça raiar através da sua vida. Se é que você está na luz. Vá, busque reconciliação. Deixe a graça de Deus raiar sobre você. Assuma os danos. Ah, mas a pessoa foi culpada. Ok, assuma os danos. Vá até ela, me perdoe. Me perdoe, eu sou o culpado. Acabe com isso. Não ande como alguém que é governado pelas trevas. Não ande como alguém que é governado pelo próprio umbigo. Não ande como alguém que é governado por Satanás. Aqueles irmãos que precisam de despertamento, procure conhecer os irmãos da igreja. Acabou o culto, eu sei que o pregador, o objetivo dele é pregar 2 horas, eu sei. E quem Deus abençoar os irmãos orarem vai dar certo um dia. Eu sei, acaba um pouco tarde, mas se esforce. O dia do Senhor é até meia-noite. Eu sei que você vai acordar cedo no dia assim, eu sei tudo isso. Faz um esforcinho. Pega um contato do irmão, faz uma ligação, marca alguma coisa, uma videochamada. Irmão, vamos ler a Bíblia junto, vamos orar junto. Vamos tentar, eu sei, São Paulo, 1 milhão, eu sei como é. Não é? Eu sei, mas vamos tentar quebrar isso. Né? Pegando um gancho nos estudos da IBD pela manhã, vamos romper radicalmente com a norma. Vamos nos esforçar para isso. Vamos estreitar os laços. Vamos entregar as nossas vidas pelos irmãos, como Cristo entregou a sua vida por nós. Quando um irmão buscar você nesse aspecto, receba-o, não o rejeite. Quando o irmão for servir você, te abençoar de diversas maneiras, não rejeite a bênção. Você está necessitado, não seja orgulhoso. O Espírito opera por meio da igreja. Ao rejeitar o cuidado do irmão, pode ser que você esteja rejeitando os cuidados do próprio Deus para com a sua vida. Então tome cuidado com isso. Você não precisa andar sozinho. Deus lhe deu uma família para andar com você. Olha que bênção, irmãos. Nós não precisamos andar sozinhos. Deus nos deu uma família. E aqui nesse texto, Deus nos ensinou a amar. Deus nos mostrou como amar. E agora, no meio do povo de Deus, esse amor deve brilhar, como prova de que a luz já resplandece em nós, não é? Então Deus nos ensinou a amar, nos mostrou como amar, e agora o brilho desse amor deve brilhar em nosso meio, no meio da comunidade dos santos. Porque, irmãos, o Espírito da glória que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é esse Espírito que nos foi dado. Não é um espírito de medo, de temor, mas de ousadia, de poder e graça. Então é esse espírito que está à disposição do povo de Deus, para que nós possamos ser aperfeiçoados, santificados e cada vez mais moldados à imagem do Filho. Porque ele ressuscitou, irmãos, e o seu reino está avançando. E uma amostra de que o seu reino está avançando é a plena demonstração desse amor e da aplicação desse amor no chão da igreja local. Então é aqui onde nós vemos a glória bendita do Evangelho da graça de Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos orar. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por nos ensinar a como amar, demonstrando o seu grande amor por nós no Evangelho. Ó, maravilhoso Jesus,
Muito obrigado por nos ensinar a amar, entregando sua vida em nosso favor, quando éramos teus inimigos. Ó glorioso Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, por nos dar esse amor e derramar esse bendito e profundo amor em nossos corações pela igreja e pelos irmãos. Ó Trino Deus, obrigado por não nos fulminar quando quebramos tua lei, quando desprezamos o nosso próximo. Obrigado, Senhor, pois agora podemos amar de verdade o nosso próximo. Senhor, dá-nos mais desse amor, dá-nos mais da tua graça, a fim de que possamos revelar tua luz a esse mundo de trevas. Ó Senhor, salve pecadores em trevas, para que vejam a gloriosa luz do teu evangelho. Nós oramos em Cristo Jesus, a luz do mundo. Amém e amém.